A Associação de Advogados de Imigração alerta Congresso para colapso da justiça por acúmulo recorde de processos. Novo estudo reafirma que imigrantes dão mais dinamismo à economia e geração de emprego nos Estados Unidos. Levantamento mostra que procura de profissionais brasileiros pelo Green Card cresceu mais de 30%. Toque de recolher em Miami. Após final de semana de confusão e tiroteios, cidade decreta estado de emergência. E a única brasileira a estar no elenco de série premiada da Amazon Prime nos revela quais são seus planos para o futuro. Eu vou ser a próxima Mulher Gaga, ó. É brasileira, hein? A próxima Mulher Gaga. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Jornal Américas no Ar abre hoje com a notícia de que os Estados Unidos estão oferecendo ótimos programas de estágio e empregos qualificados para os imigrantes. E principalmente, claro, oportunidades para os brasileiros que investem em estudo e nível superior. Olha, as áreas de engenharia, tecnologia e saúde são as mais carentes, como nos mostra a Eloá Orazen. São 10 milhões de vagas de emprego para menos de 6 milhões de candidatos, uma equação que só pode ser resolvida com a ajuda dos universitários no exterior. Para lidar com a falta de mão de obra qualificada no país, os Estados Unidos estão criando programas de estágio e trabalho para atrair imigrantes, e os brasileiros são alguns dos que mais se beneficiam com isso. De acordo com dados de uma empresa de consultoria migratória, a demanda verde-amarela por vistos do tipo EB, categoria definida como visto para trabalhadores com habilidades excepcionais, cresceu 33% desde a eleição no ano passado. O Brasil é hoje o segundo país que mais acessa o Green Card por meio desta categoria de visto. E a tendência é que isso continue, mesmo que muitos imigrantes ainda tenham receio de se candidatar a uma oportunidade por aqui. Os recrutadores americanos, os hiring managers, né? Os profissionais de modo geral, eles estão muito abertos. O que a gente falha muitas vezes de compreender é que os Estados Unidos, de modo geral, é um país de imigrantes, composto por imigrantes. Então, muitas vezes, o recrutador, o qual a gente tem receio, né? De falar, de se comunicar, ou o hiring manager, a pessoa que vai ser o seu chefe, ele é um imigrante também. E segundo, que na maior parte dos meus clientes, quando de fato eles conseguem se colocar no mercado de trabalho, a pessoa que está lá, o hiring manager, o chefe, fica surpreso com o quão trabalhadores nós somos. Porque normalmente nós não fazemos o que é comum o trabalhador americano aqui fazer, por exemplo, que é, olha, isso aqui passou da minha descrição de cargo, eu não vou realizar. Ao passo que nós estamos ali para fazer o que nós chamamos de ir above and beyond. Sabe? Fazer mais do que nos foi solicitado. Outra informação relevante para quem flerta com a ideia de mudar para o exterior é o fato de que o interesse americano pelo estudo universitário tem diminuído, fazendo com que aqueles que já tenham esse tipo de qualificação se destaquem. Vale lembrar que um diploma obtido aqui nos Estados Unidos não é necessariamente superior àquele obtido no Brasil ou em qualquer outro país. A sua experiência no Brasil é válida aqui nos Estados Unidos. A sua educação no Brasil é válida aqui nos Estados Unidos, os projetos nos quais você trabalhou são válidos aqui também. O que existe, talvez, que precise de uma certa adaptação é a maneira com que nós nos comunicamos aqui. Então, você não pode só ser um bom candidato, você precisa se vender muito bem, você precisa parecer um bom candidato também. E uma nova pesquisa acaba de reforçar a tese de que os imigrantes dão mais dinamismo à economia dos Estados Unidos. A Fundação Nacional para a Política Americana analisou dados do Departamento de Estatísticas e dos censos também do país para chegar a essa e outras conclusões. A conclusão do estudo é que os imigrantes impulsionam o crescimento econômico e o de empregos. Esse aumento no dinamismo da economia do país pela população estrangeira se deve a 3 fatores: pela força de trabalho, pelas atividades empresariais e pela compra de bens e serviços. Ainda segundo o estudo, que analisou dados do governo de 250 áreas metropolitanas, entre 2010 e 2019, os trabalhadores imigrantes representaram até 1/4 do crescimento do emprego e até 3/4 do crescimento dos estabelecimentos comerciais.
Para o pesquisador-chefe do estudo, hoje os trabalhadores nascidos no exterior são cruciais principalmente para a dinâmica de negócios da indústria da construção e da tecnologia e informação. Entre os estados com as mais altas taxas de crescimento de emprego estão Texas, Utah e Flórida. A Associação Americana de Advogados de Imigração alertou o Congresso dos Estados Unidos que, sem orçamento, a crise na fronteira sul vai piorar e muito até o final do ano. Os advogados cobram verbas e equipes para agilizar os processos acumulados nos tribunais. O USCIS tem cerca de 9 milhões de pedidos pendentes em uma fila de espera que passa de 2 anos. Mais de 16 mil advogados alegam que os políticos estão apenas concentrados na fronteira sul do México com os Estados Unidos, quando a crise migratória vai muito além disso. Em carta entregue ao Congresso, a Associação Americana de Advogados de Imigração cobra dos legisladores uma abordagem mais ampla para resolver a crise de imigração como um todo e não apenas no gerenciamento das fronteiras. Eles alegam que o Escritório de Cidadania e Imigração, USCIS, o Tribunal de Imigração e o Departamento de Estado estão acumulando processos diariamente. Existem mais de 9 milhões de casos parados em diferentes setores do governo, processos que vão levar, em média, 4 anos para serem avaliados e resolvidos. Os advogados dizem que a crise de imigração passou de grave para crônica e agora caminha para caótica. Eles lembram que os esforços para aliviar a pressão na fronteira são bem-vindos, mas é preciso garantir o financiamento a todas as agências para destravar os milhões de arquivos pendentes. Caso contrário, os Estados Unidos vão ter uma bomba relógio na mão em contagem regressiva. Realmente, aqui no escritório a gente está percebendo que as coisas estão cada vez mais demoradas na imigração. Existem casos que antes eram aprovados em 7 meses e agora a espera está para mais de 4 anos, como, por exemplo, o perdão pela entrada ilegal nos Estados Unidos, né? Também, vou dar um exemplo, semana passada nós ligamos para a imigração porque tínhamos um caso de grande emergência e eles prometeram uma ligação em 48 horas, já faz 10 dias e a gente ainda não recebeu uma ligação deles, ou seja, está cada vez mais complicado. No próximo bloco tem reportagem especial sobre o caos em Miami neste Spring Break. No final de semana teve tiroteio e morte na Ocean Drive. E a gente explica o que está por trás da possível prisão do ex-presidente Donald Trump, que pode acontecer amanhã. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Flórida pode proibir carteiras de motoristas de indocumentados que foram emitidas em outros estados. Trata-se de mais um esforço do governador Ron DeSantis contra os imigrantes indocumentados que vivem aqui no estado. Esse projeto de lei foi aprovado por um painel no Senado estadual, mas ainda precisa ser votado pela Assembleia. Além dessa medida, o projeto de lei chamado SB 1718 quer ainda impor sanções a empresas que contratem imigrantes sem status legal. Pretende também proibir as cidades daqui da Flórida de dar dinheiro a organizações que criam carteiras de identidade para os imigrantes. Essas propostas sofreram fortes críticas. Os opositores alegam que, se aprovadas, mais de 770 mil pessoas que vivem como indocumentados aqui no estado se tornariam criminosas da noite para o dia. Isso inclui vários tipos de trabalhadores, como advogados, empresários e empreendedores, muitos deles brasileiros. Entidades de defesa dos imigrantes chamaram o projeto de lei de um pesadelo e um ataque sem precedentes à comunidade imigrante da Flórida. Bom, e ainda falando da Flórida, o final de semana foi de tensão e desespero em Miami Beach. Tiroteios foram registrados em um dos pontos turísticos mais lotados da cidade. A cidade chegou a decretar estado de emergência e impôs um toque de recolher. Só lembrando que o sul da Flórida está agora no auge do Spring Break, as férias de primavera. A Cone Rocha tem todas as informações. Os tiros foram por volta das 3 da manhã de ontem e assustaram os turistas que saíram correndo. Foi o segundo episódio no final de semana. Na sexta, uma pessoa morreu durante um outro tiroteio.
Além disso, é possível ver nas redes sociais diversos vídeos de vandalismo na rua. A polícia impôs toque de recolher da meia-noite de domingo até às 6 da manhã desta segunda. Hoje, as autoridades devem se reunir novamente para impor outro curfew no próximo final de semana. Isso significa que vai ser proibido andar em South Beach, o que inclui as avenidas turísticas como a Ocean Drive e outras áreas de entretenimento sob ameaça de prisão. A venda de bebida alcoólica também será proibida depois das 6 da tarde, para evitar pessoas fora de controle. A polícia informou que a cidade está lotada de turistas que vieram para o sul da Flórida aproveitar o Spring Break, as férias de primavera, e que os ataques foram cometidos por visitantes. No ano passado, também durante o Spring Break, foram registrados 2 tiroteios que resultaram em 5 feridos. Que loucura isso em Miami, hein? Pois é, olha, essa confusão aí no Spring Break tem se tornado cada vez mais comum e vem se repetindo ano após ano. Aparentemente aí há uma dificuldade dos agentes de segurança em resolver esse problema. Exatamente. Nós daqui vamos continuar acompanhando e trazendo as notícias para a nossa comunidade que vive lá naquela região. Bom, vamos então seguir? Agora tem um giro com as notícias de mais destaque desta segunda-feira. O ex-presidente Donald Trump disse no final de semana que será preso nesta terça-feira. Trump é alvo de uma série de investigações sobre crimes cometidos antes e durante seu mandato, como os pagamentos ilegais feitos à ex-atriz pornô Stormy Daniels. A imprensa afirma que acusações formais podem estar prestes a serem anunciadas contra Trump. Se isso se confirmar, essa será a primeira vez que um processo criminal é aberto contra um ex-presidente dos Estados Unidos. Diante da informação, Trump convocou seus seguidores para protestarem pelas ruas do país. Com isso, o Tribunal de New York, onde correm as investigações, reforçou a segurança local. O governo dos Estados Unidos iniciou uma investigação criminal contra a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, por acesso inadequado às informações pessoais de vários cidadãos norte-americanos. Em dezembro do ano passado, o TikTok confirmou que, após uma revisão interna, 4 funcionários foram demitidos por vigiar ilegalmente alguns moradores dos Estados Unidos, incluindo 2 jornalistas. Segundo o FBI, o governo chinês estaria usando a plataforma para espionagem. Na semana passada, a administração Biden chegou a ameaçar uma proibição nacional do TikTok, a menos que seus proprietários chineses vendam a plataforma de vídeos. Nesta segunda-feira, o presidente chinês Xi Jinping chegou a Moscou para um encontro com Vladimir Putin. Pequim diz que quer liderar novo diálogo para o fim da guerra com a Ucrânia. Mas Estados Unidos e Reino Unido acusam o país asiático de fazer alianças e fornecer armas ao exército russo. A visita de Xi durará 3 dias. Amanhã está prevista uma reunião entre os 2 líderes para discutir uma parceria estratégica. Não há detalhes sobre o que isso significa. Depois do intervalo, tem reportagem especial sobre um problema que só cresce entre as mulheres, a depressão pós-parto. E atenção, uma marca de frutas congeladas está alertando os consumidores para uma possível contaminação de hepatite A. Já voltamos e para falar de uma doença que vem atingindo cada vez mais as mulheres modernas, a depressão pós-parto. 1 em cada 4 mães sofrem com esse problema, que é grave e precisa de cuidados. A Carla Marinho traz agora algumas dicas de como identificar essa condição. A brasileira Rafaela ficou internada em um hospital psiquiátrico por psicose pós-parto. Hoje, ela está sob os cuidados do irmão. A condição de Rafaela é rara e grave e pode afetar mulheres logo depois do nascimento do bebê. Adoecimentos psíquicos maternos não identificados e não tratados ao longo do ciclo gravídico puerperal podem levar a consequências gravíssimas. Para vocês terem uma ideia, a cada 100 mil nascidos vivos, 3,7 mães cometem o suicídio materno. Isso é um número maior do que, por exemplo, as mortes por hemorragia no pós-parto, que não chegam a 2 mães a cada 100 mil nascidos vivos.
Para a especialista em saúde mental materna, ansiedade e depressão pós-parto são condições diferentes, mas com sintomas parecidos. O Baby Blues acomete por volta de 80% das mulheres, é uma parcela muito grande. E ele está muito ligado à questão hormonal, a queda dos hormônios da gestação logo no pós-parto, após a saída da placenta. Ele pode durar até por volta de 2 semanas, tendo seu pico aproximadamente no 4º e 5º dia. Ele se caracteriza por uma grande instabilidade emocional, choro fácil. Então a mãe sente uma tristeza, numa hora tá tudo bem, na outra hora ela tá chorando e ela não sabe explicar o motivo daquele choro. Mas é uma tristeza que não paralisa. Super importante frisar isso. Já a depressão pós-parto, que inclusive existe uma questão com a nomenclatura dela, porque ela pode começar ainda na gestação, ela é algo mais paralisante, tá? A pessoa sente uma sensação de impotência, uma sensação de fracasso, pode ter pensamentos recorrentes de suicídio, ela não sente mais prazer nas atividades rotineiras que antes eram prazerosas para ela, tem perturbação do sono, muita perturbação do humor, então é um quadro muito mais intenso. Pesquisas apontam que 1 em cada 4 novas mães hoje são afetadas por essa tristeza materna profunda ou uma sensação de ansiedade fora do controle. Esse período que vai desde a gestação até o pós-parto é um momento de maior vulnerabilidade, é um momento onde a mulher está mais sujeita a ter adoecimentos psíquicos. Em contrapartida, a sociedade ainda reforça a mensagem de que esse é um momento de plenitude na vida da mulher e que ela deve estar feliz, sorrindo e realizada com o bebê nos braços. As mulheres que não se sentem dessa forma sentem vergonha, sentem medo, não se sentem à vontade para procurar ajuda. Esse é um grande problema na saúde mental materna. Muitas mães definem a depressão pós-parto como dar à luz e ficar às escuras. Se você tem histórico de alguma doença psiquiátrica, se você já fez uso de alguma medicação psiquiátrica, você precisa procurar ajuda, você precisa ter acompanhamento psicológico e provavelmente psiquiátrico também desde o início da sua gestação. Na verdade, o ideal seria até antes, no momento das tentativas de gestação. Além das medidas preventivas, os especialistas lembram que fazer exercícios físicos, atividades prazerosas e hobbies, estar na companhia de pessoas queridas, além de fazer a mulher se sentir protegida, são de extrema importância para acalmar as emoções que se misturam durante a gestação. Um bebê precisa de uma mãe que esteja conectada com ele, de uma mãe mentalmente saudável para estar presente, para ser continência para tudo que ele precisa nesse momento de tanta vulnerabilidade e de tanta dependência. Ainda falando de saúde, o assunto agora é o ronco. Os médicos alertam para os riscos à saúde que envolvem esse hábito noturno. Pois é, olha, às vezes o ronco pode ser um sinal de uma condição muito mais perigosa do que um simples barulho irritante. Olha só. Eles perturbam o sono, são irritantes e muitas vezes podem ser perigosos. Segundo o neurologista Daniel Baron, o ronco pode ser um sinal de uma doença chamada apneia do sono. O que acontece é o fechamento das vias aéreas. Basicamente, você está sufocando durante a noite e é quase como se seu corpo estivesse lutando contra você mesmo. Essentially, you're choking throughout the night and it's almost as if your body is fighting against itself. Os médicos explicam que uma pessoa que dorme de barriga para cima, por exemplo, acaba tendo o afrouxamento dos músculos que suportam os tecidos moles da garganta. Isso provoca o estreitamento da passagem do ar e interrompe a respiração. Como consequência, provoca o ronco. Esse problema aumenta a pressão sanguínea, a frequência cardíaca também e, com o tempo, pode causar um AVC ou um ataque do coração. Se você ronca e está cansado, ou se tem outras condições associadas como diabetes ou hipertensão, o ronco, nesse caso, pode ser um sinal de apneia do sono e precisa ser cuidado, explica o Dr. Baroni. Existem tratamentos para a apneia que podem cuidar dessa condição e melhorar a qualidade do sono do paciente e a saúde também. Agora, um alerta importante. Se você costuma comprar sacos de frutas congeladas, atenção!
Uma marca bem conhecida anunciou que seus congelados podem estar com uma possível contaminação de hepatite A. A Cynic Fruit Company está recolhendo milhares de sacos de frutas congeladas nos mercados e pedindo que quem tem seus produtos em casa os descarte imediatamente. É preciso atenção especial para a mistura de frutas tropicais orgânicas que é vendida em todo o país no Trader Joe's. Outro foco de contaminação de hepatite A são as embalagens de morangos orgânicas congeladas, que foram vendidos sob 5 nomes de marcas diferentes, incluindo a Kirkland da Costco e a Simply Nature da Aldi. A FDA alerta que a hepatite A é uma doença contagiosa do fígado que resulta da exposição ao vírus. Os sintomas da doença incluem fadiga, icterícia e dor abdominal. Uma investigação do CDC registrou até agora 5 casos de pessoas que foram infectadas com hepatite depois de ingerir aí essas frutas congeladas. Bom, tá feito o alerta. Depois do intervalo, pessoal, a gente fala da chuva forte que atinge a Califórnia e dos cinturões de algas com o tamanho do dobro da largura do país que se encaminha para a Flórida. E você vai conhecer a atriz brasileira que está ganhando cada vez mais destaque aqui no país depois de integrar o elenco de uma série de sucesso. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A primavera começou oficialmente hoje, apesar do clima ainda estar com cara de inverno. 56 milhões de pessoas estão sob alerta de frio intenso, chuva e ventos. Na Califórnia, a previsão é de mais uma tempestade para essa semana. Será o 12º rio atmosférico que atinge o estado depois das intensas e destrutivas tempestades das últimas semanas. Desta vez, o alvo será o sul da Califórnia. A tempestade deve chegar entre hoje e amanhã. A Califórnia se prepara para mais um temporal que promete bastante alagamento. Algumas áreas, a previsão é de 4 polegadas de chuva e ventos de até 80 milhas por hora. Nas montanhas do estado, o alerta é de nova onda de nevasca. 56 milhões de pessoas no sul do país também estão sob aviso de congelamento e frio intenso. A seca extrema deve permanecer nas planícies altas do sul, que incluem México, Oklahoma e Texas. Para a Flórida, a previsão é que o tempo seco acabe nos próximos meses, com chuva à frente. A má notícia é que um cinturão de algas marinhas tóxicas de 5.000 milhas, ou seja, o dobro da largura dos Estados Unidos, está se dirigindo para a costa da Flórida. Esse sargaço está passando agora pelo Caribe e Golfo do México. Deve atingir as praias da Flórida por volta de julho. As algas marinhas no mar servem de habitat para peixes, aves, caranguejos e tartarugas, mas na areia são tóxicas, provocam alergias, liberam odores fortes e mal cheirosos e podem causar problemas respiratórios. Bom, tá aí então mais uma semana de tempestade na Califórnia. Vamos aproveitar então, dar uma olhadinha no mapa para ver como é que vai estar o clima amanhã, Evelyn? Vamos lá? Vamos lá. Olha, aproximando aí, vamos dar uma olhada agora no mapa. Em Boston, sol forte, máxima de 59 graus, a mesma coisa em Nova York, não passa de 60. Norfolk também, máxima de 60, mesma coisa. Atlanta, tempo encoberto, mínima de 41 graus. Jacksonville vai ter chuva e Miami vai ter tempo encoberto, máxima de 78 graus, mínima de 66. Em Houston, tempo encoberto aí, mínima de 66. Em Brownsville vai ter tempestade, máxima de 77, mínima de 70, Evelyn. Seguindo pelo Texas, tempo encoberto em San Antônio e o sol aparecendo bem pouquinho, tímido em El Paso com máxima de 75. Chuva prevista em Albuquerque, no Novo México, que é bastante incomum. Já em Fênix, olha só, no Arizona, também chuva e a gente vê essa chuva se arrastando para a costa oeste, na região da Califórnia inteira. Desde o sul até o norte do estado, muita chuva prevista. A máxima chega a 57 em Las Vegas, ali na divisa, e também em São Francisco, mínima de 48, máxima de 53. Bom, agora a gente fala de felicidade. Aqui foi divulgado o relatório mundial sobre o assunto, que classifica quais são as nações que têm a população mais feliz do planeta. Bom, o Brasil, gente, despencou de posição. E o primeiro colocado desse ranking é o mesmo das últimas 5 edições dessa pesquisa. Olha só. Pelo 6º ano seguido, a Finlândia foi eleita como o país mais feliz do planeta.
Segundo o Relatório Mundial de Felicidade, feito com base nos dados da pesquisa Gallup World, a Finlândia superou os outros países em todos os quesitos analisados, como a expectativa de vida, os sistemas de apoio social, as taxas de corrupção, a generosidade e a liberdade em geral. Outras nações nórdicas também ficaram no topo do ranking dos países mais felizes. São o caso de Dinamarca, Islândia, Suécia e Noruega. A surpresa da lista foi Israel, que subiu 5 pontos na pesquisa, ocupando agora a posição de número 4. Os Estados Unidos ficaram em 15º e o Brasil, também surpreendendo, despencou 11 pontos e agora ficou na posição 49 de uma lista que vai até 137. Os últimos colocados de 2023 são o Afeganistão e o Líbano. Bom, o Brasil caiu no ranking da felicidade, mas a nossa garra e a vontade de vencer continuam impressionando o mundo todo. Os brasileiros estão sempre superando obstáculos como nenhum outro povo. Pois é, consegue vencer na vida, manter aquele sorriso de vitória com um gostinho especial. Não foi diferente com a história dessa brasileira de sucesso que a Giovanna Colocatelli vai contar agora pra gente. Olha só. Quem vê tanta personalidade e segurança não imagina o caminho percorrido para chegar até aqui. Ieda Favo, brasileira, modelo e atriz. Há 5 anos morando nos Estados Unidos, ela não esquece a sua história. A infância vendendo doces no semáforo foi retratada em um filme a ser lançado no Brasil. Com direção de Rodrigo Medrado, ele conta a história de Ieda. Desde a adolescência, ela sonha com a carreira de modelo. Eu sempre quis ser modelo, a minha vida inteira. Não me pergunte quando, porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser modelo. Eu fui numa agência para fazer uma entrevista e aí eles falaram assim, olha Ieda, você vai ter que pagar R$2.000, que era muita grana naquela época. Mas Ieda não desistiu do sonho, trabalhou duro e coleciona vitórias. Uma delas é a coroa de Miss Guarulhos. Depois de trabalhar em campanhas publicitárias de grandes marcas brasileiras, ela passou a investir na carreira de atriz, mirando o cinema. Aqui nos Estados Unidos, estreou em passarelas famosas como a da New York Fashion Week. No cinema, conseguiu alguns pequenos papéis. Ela também participou da 3ª e 5ª temporadas da série da Amazon Prime, A Maravilhosa Miss Maisel. Única brasileira a participar da produção. Mas uma coisa que era muito interessante era a conexão que era gerada entre as pessoas que estavam ali no set de filmagem, né? Sejam através dos atores, seja através dos diretores, da parte técnica, enfim. É um meio que liga bastante, gera muita conexão nessa indústria do cinema, né? Ieda não para de avançar. E tanto trabalho já está dando resultado. A Ieda acaba de ganhar um prêmio por um filme curta-metragem onde ela atua como protagonista. Ieda, como é para você ter ganho esse prêmio? Para mim é uma honra. Eu estou extremamente feliz por isso, porque mesmo que os atores esperam isso, é sempre uma surpresa. O prêmio de melhor atriz foi pelo filme She's Mine Now, do diretor Dalton Okolo. No filme, Ieda faz o papel de uma assassina. E os planos para o futuro são ousados. Eu vou ser a próxima mulher gato. E ó, ela é brasileira, hein? A próxima mulher gato. Tá aí, a gente vai estar torcendo para a Ieda virar essa mulher gato aí, como ela disse, né? Esse talento maravilhoso aí dela, tá abrindo as portas para outros brasileiros. A gente fica aqui na torcida, né? Certeza que venha esse e muitos outros papéis, porque ela com certeza fica aí servindo de inspiração para tantas outras pessoas, mulheres, homens, todo mundo que sonha em conquistar uma vida artística aqui nos Estados Unidos, que é a terra das oportunidades, não só artística, né? Porque quando a gente traz um brasileiro de sucesso aqui, isso inspira todo mundo, com certeza. Talentosíssima, né? Talentosíssima. Assisto a série, ela maravilhosa, adoro Miss Maisel. Olha, não, é um pacotinho completo, gente. Tá aqui a sugestão, viu? Para assistir também, pra gente aí prestigiar mais ainda a nossa Ieda. brazuca, com certeza. Bom, e com essa matéria maravilhosa, então, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Isso aí, gente. Vem agora mais um capítulo da reapresentação da novela Jesus e a gente se vê de novo amanhã. Até já!